Fala comigo, meus queridos e meus amados, sejam bem-vindos a este canal. Aqui quem fala é Miguel Ângelo e hoje vamos falar um pouquinho sobre os saduceus. Quem eram eles? Eles tiveram algum conflito com Jesus, com os apóstolos? Eles eram mesmo os guardiões da Torá? Se você, assim como eu, gosta de aprender cada dia mais e mais sobre as Sagradas Escrituras, fique comigo até o findar deste vídeo e vamos junto em busca pelo conhecimento. Mas antes de começar, gostaria de fazer um pedido especial. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreva, ative o sininho, clique em todas para receber em primeira mão todas as notificações dos vídeos a qual estão para sair. E não esqueça de deixar o seu like e um comentário, que ele é muito importante para nós. Então vamos começar com a seguinte pergunta: quem eram os saduceus? Os saduceus eram pessoas da alta sociedade, membros das famílias sacerdotais na última fase do período do Segundo Templo. Sabe, depois que os macabeus expulsaram os sírios da Palestina, os judeus helenistas trataram de ocultar-se, pois não era mais seguro um erudito endossar as ideias gregas. Para os saduceus, só os 5 primeiros livros do Antigo Testamento têm autoridade divina. E os saduceus eles não se dão muito bem com as regras dos fariseus. E com isso, eles têm ali as suas divergências, apesar que alguns fariseus influentes façam parte do Sinédrio. Os saduceus eles são mencionados por diversas vezes no Novo Testamento, sobretudo em oposição a Jesus Cristo. E além dos relatos bíblicos, os saduceus são mencionados em fontes históricas durante o seu período onde estiverem em atuação. Não sabemos ao certo o significado primitivo da palavra saduceu. Crê os eruditos que ele vem se derivar da palavra sádico, justo, ou que vem do nome sacerdotal Zadok, uma vez que eles estavam ligados ao sacerdócio do templo. O problema é que a maioria dos registros sobre quem eram os saduceus não trazem relatos detalhados e imparcial sobre eles. Flávio Joséfo, ele foi um dos que mais escreveu sobre os saduceus em suas obras, e mesmo assim ele os traz com um tom hostil. Os saduceus, eles rejeitavam as tradições orais dos rabis, eles só aceitavam a lei escrita de Moisés e condenavam qualquer ensino que não baseasse nesta palavra. Eles viam nos ensinos dos fariseus uma influência persa e assírica em demasia e achavam que os fariseus eles eram os traidores da tradição judaica. Eles rejeitavam, sabe, a crença em demônios, em anjos e ressurreição, que eram ensinos dos fariseus, e eles achavam que os anjos eles eram fruto da imaginação humana ou uma expressão poética. Se você quer saber sobre os fariseus, tem um vídeo neste canal falando sobre ele, vai lá, vale a pena assistir. Com essas doutrinas, eles tendiam para uma postura deísta, eles viam Deus como um grande criador que transmitiu as suas leis aos homens, porém não tinham interesse na vida deles a não ser que eles obedecessem. Portanto, os saduceus rejeitavam qualquer afirmação que Jesus Cristo fosse filho de Deus. Como Deus não se importava muito com a terra, ele não mandaria o teu filho para cá, né? Pode se dizer que o centro da doutrina dos saduceus era marcado por uma ênfase humanista, e com isso, obviamente, afetava a sua visão acerca de quem era Deus e sobre suas obras. Eles negavam as providências divinas e rejeitavam todo o ensino sobre os decretos de Deus. Para eles, os saduceus, eles acreditavam que Deus jamais, nunca interferiria na história de modo que afetasse a vida dos homens. Eles adotaram as crenças do filósofo grego Epicuro
segundo o qual a alma morre com o corpo. Os saduceus ensinavam que cada indivíduo era senhor do seu próprio destino e acreditavam que todo homem tinha um total livre-arbítrio e que tudo que acontecesse com ele, seja de bom ou seja de mal, era resultante do próprio curso da ação e da autodeterminação da humanidade. Era inevitável um conflito entre Jesus e os saduceus, pois não havia quase nada em comum entre eles, e Caifás, que era o sumo sacerdote na época, não podia aceitar nenhum dos ensinamentos de Jesus. E um dos grandes conflitos entre os saduceus e Jesus era a multidão, pois a multidão que seguia Jesus era muito grande. E se ela se tornasse uma ameaça para o governo romano, o governo poderia reprimi-las com a força. E não seria muito difícil essa situação sair fora do controle e trazer uma massa muito grande de judeus mortos. Mas o conflito entre Jesus e os saduceus explodiu foi quando o Senhor ressuscitou Lázaro. Nossa, Caifás foi então que ele começou a planejar a morte de Jesus. Mas o plano não deu certo. E quando houve a crucificação e a ressurreição de Jesus, os seguidores de Jesus começaram a aumentar e com isso uma frustração gigante caiu sobre Caifás, pois a ressurreição era uma doutrina que os saduceus rejeitavam e isso trouxe um dos maiores transtornos para os saduceus. E em relação aos discípulos, os saduceus também foram abalados pela pregação dos apóstolos nos dias iniciais da igreja. O livro de Atos vai nos mostrar que os saduceus detiveram Pedro e João quando estavam ensinando e anunciando a ressurreição de Cristo. E não muito tempo depois, eles tomaram-se de inveja devido aos grandes prodígios que os apóstolos estavam operando. Eles pegaram e lançaram os apóstolos na prisão. Flávio Joséfo vai implicar que os saduceus foram responsáveis pela morte de Tiago, o meio-irmão de Jesus. A referência final dos saduceus, ela vai ocorrer no livro de Atos, capítulo 23, versículo 6, na ocasião onde Paulo estava sendo julgado pelo Sinédrio. Foi nesta ocasião onde Paulo conseguiu colocar que os fariseus entrassem em debate com os saduceus, causando assim o findar desta reunião. Bom, vou ficando por aqui e quero agradecer mais uma vez a você que ficou até este exato momento e pedir que, se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreva, ative o sininho, clique em todas para receber em primeira mão as notificações dos vídeos que estão por vir.